Nossa pequena cidade conta com 2.465 habitantes e está localizada no interior de Minas Gerais. Rio Doce se destaca pela qualidade de vida dos moradores e pela referência em segurança, saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho na nossa história para contar como foi o início dessa linda trajetória. Nas terras da atual Rio Doce habitavam os índios coroados, que lutavam pelo seu espaço, assim como os mineiros que se aventuravam nos afluentes do Rio Doce. Quando a estação da Estrada de Ferro Leopoldina foi inaugurada pelo então imperador Dom Pedro II, em 1886, na assim chamada Vila de Perobas, a população aumentou consideravelmente. A história da nossa cidade começa em 20 de fevereiro de 1887. Quase um século depois, Rio Doce se torna distrito no dia 3 de março de 1963. A antiga estação ferroviária, ela foi inaugurada em 1886 por Dom Pedro II. E toda a cidade, todo o desenvolvimento do município cresceu em torno da construção dessa estação e depois do seu trabalho, né, do transporte, de tudo que era produzido, de agricultura, de pecuária. E ela fazia o ramal Ponte Nova, Chopotó, a Saúde, em Dom Silvério. Em 1969, ela foi desativada. E as suas atividades já foram paralisando aos poucos até desativar totalmente em 1971. E aí todo o município perdeu muito com isso, que houve uma queda no comércio, do fluxo de pessoas, os jovens já começaram a sair e foi diminuindo até que, após a sua paralisação, em 1971, ela foi colocada a leilão. E a família do senhor Mário Lopes, que era o guarda-chaves, que era o responsável aqui pelo local, eles adquiriram parte. Depois, com o passar do tempo, ela foi danificando, era complicado para eles estarem fazendo seu restauro. E para não perder esse bem, que foi tombado em 2007, a administração adquiriu o restante do bem, negociou com a família, né, toda a saída deles daqui, a compra do local, e começou o restauro em 2011, finalizando em 2012 com a sua reinauguração, onde ela se tornou o Centro Cultural Odilon Caldeira. Estudei aqui no Grupo Escolar Coronel João José, sou da primeira turma da Escola Maria Amélia, depois fui para Belo Horizonte, estudei no Colégio Estadual Central e depois me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas sempre muito ligado à minha terra. Como rio-docense, eu achava que eu deveria fazer alguma coisa em prol de Rio Doce, porque no período que eu saí, que eu convivi aqui em Rio Doce, estavam erradicando o ramal ferroviário, deixou de existir a Estrada de Ferro Leopoldina, e eu cheguei a conviver com a Maria Fumaça, que era muito bonita, entendeu? E dava vida à cidade. E depois chegaram a colocar a máquina a óleo, mas não tinha aquele atrativo que tinha a Maria Fumaça. E depois houve a erradicação do ramal. Foi extinto o ramal ferroviário. Houve uma paralisação de tudo. Aí eu em contato com as pessoas mais antigas, sempre me dizia, os comerciantes, me diziam que Rio Doce ia acabar. Que Rio Doce já tinha. Aqui se falava que Rio Doce tinha muito comércio, que tinha muitas lojas de confeitarias, de fazendas também, negócio de tecidos e muita coisa. E muita produtividade também na área rural. Produzia muita coisa aqui na região. E sempre falavam no sentido que Rio Doce, com a extinção do ramal ferroviário, ia acabar. Porque Rio Doce
com a rede ferroviária, ela tinha um contato direto com a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Então a gente tinha noticiário do Rio, tinha gente do Rio que vinha e nos reportava o que estava acontecendo. Então Rio Doce se destacou porque é uma cidade que ela tinha uma ligação direta com a capital. E filhos daqui estudaram, entendeu? No Rio. Vieram muita gente de colonizações europeias, entendeu? Italianos e outros portugueses, entendeu? E introduziram aqui na região uma vida mais moderna, de maior conhecimento, de maior cultura. E é por isso que o Rio Doce se destaca em relação a muitas outras cidades, porque de muito tempo nós estamos convivendo com esse povo que nos trouxe todas essas culturas e agregou, formando a comunidade riodocense. Então eu, preocupado com a extinção do ramal ferroviário, muito novo ainda, e vindo da roça para a cidade, encantei com o Rio Doce. E eu falei comigo mesmo, pô, eu estou em obrigação de fazer alguma coisa para a minha cidade. Eu nasci aqui. Aí eu queria ser presidente do clube. É a única forma que eu tinha de fazer alguma coisa em prol da cidade. Aí eu era muito novo, não deixaram. O clube aqui, na maioria das vezes, tinha uns bailes, fazia carnaval, mas era contra. Nunca tinha receita que pudesse dar uma certa tranquilidade à administração. Sempre ficava deficitário, né? E aí me deram a oportunidade de ser tesoureiro. Falei assim, presidente você não vai ser, mas tesoureiro você pode ser. Aí, nesse período, a gente fazia muitas promoções, fazia cabritada, fazia galinhada e tudo, pato com arroz e outras coisas mais, com prendas que a gente pegava no meio rural, trazia para cá e fazia. Arrecadava dinheiro, gerava receita e com isso nós compramos um balcão frigorífico, compramos uma estufa e fizemos um bom carnaval. E deu receita, gerou receita. E com isso eu falei com o pessoal, na época das eleições da nova diretoria, falei assim, agora é minha vez, agora eu quero ser presidente. Fui tesoureiro e nós temos dinheiro em caixa. Eu falei assim, tudo bem, agora então nós vamos te dar essa oportunidade de ser presidente. E como o clube ficava numa situação muito central da cidade e incomodava bem a vizinhança, porque tinha, na época do carnaval, na bateria tinha umas frigideiras de vez em quando, que aquilo acabava com a vida do pessoal da vizinhança. E com isso, o pessoal sempre fala, faz o carnaval, mas não bate frigideira não, entendeu? E aí eu achei por bem, é uma hora da gente procurar melhorar o clube. O clube não era nosso, não tinha sede própria, tudo alugado. E aí nós passamos a procurar um local para se construir um clube. E aí sugeriram que a gente comprasse um terreno no início da cidade, que era de uma família, os Belos, Guiomar, Dona Guiomar. E aí ela morava no Rio, nós fomos lá no Rio de Janeiro, andamos naquele subúrbio, aquele trem de subúrbio, até lá Bangu, que ela morava lá, que fizemos lá umas propostas, mas não chegamos a ter nada definido com relação ao terreno. Era muito caro e a gente não poderia construir. Aí eu sugeri, na época, a pessoas, o grupinho que nos dava suporte, tinha muitas pessoas. Então tinha muita gente que nos ajudava, nos estimulava pelo trabalho que a gente fazia. Aí eu sugeri para ele para a gente comprar um terreno que era já da prefeitura,
onde que sou Alpídio, um que fazia parte da banda de Rio Doce, e ele batia aqueles pratos, né? E aí plantava lá. Aí eu falei, não, o terreno da Alpídio não serve, é lá no topo do morro, entendeu? Aí nós propusemos, o prefeito nos vendeu, e a gente, no mesmo processo de obter recursos, fazer eventos, aí nós começamos a tentar construir o clube, entendeu? Fizemos a terraplanagem, depois nós obtivemos um recurso para construir uma quadra. Com o valor da quadra a gente construiu a quadra e a piscina, entendeu? E com isso nós fomos construindo. E tem uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que é uma pessoa que nos ajudou demais. É um oficial, Sr. Geraldo Lopes, que ele fez o estaqueamento, 300 estacas lá na piscina. E ele, com muita responsabilidade, cravava até onde era possível cravar, fazia tudo aquilo que era necessário. E aí a gente construiu sob esse estaqueamento a piscina, e ela está até hoje sem nenhum problema em termos de vazamento, nem nada. E isso aí foi o diferencial para Rio Doce em relação às demais cidades. Porque com a supressão da linha férrea, que movimentava muito a nossa região, aí nós criamos o clube que ia dar vida para Rio Doce. E nesse período todo, entendeu? O clube, Rio Doce Clube, ele passou a ser mais um atrativo, que os riodocenses passaram a vir mais de Rio Doce. Jogava bola, jogava peteca, jogava vôlei, entendeu? Nadava lá no clube. Nós demos esse suporte. E com isso foi se criando em Rio Doce também uma concepção em termos de obra de qualidade, entendeu? Fizemos o melhor campo na região. Eu tive também a oportunidade de participar. Um campo com arquibancada, com cobertura em toda a extensão, quadra poliesportiva, uma quadra que ela ficou bem diferenciada, que não é uma simples quadra, é uma quadra com arquibancada, com palco e tudo, campo society. Fiquei 10 anos na construção do clube. O clube não se construiu de um ano para outro, nem em pouco tempo. Foi uma década para construir o Rio Doce Clube. E agora, para você ter conhecimento do passo a passo da construção do clube, ele tem todo o histórico, que tudo aquilo que ele foi feito lá foi registrado em ata. Até os eventos que a gente fazia, a gente registrava em ata. E procuramos fazer o melhor. Então é essa a minha participação e essa é a minha contribuição para o Rio Doce. Como o Rio Doce emancipou um pouco antes, né? No período dessa iniciativa da construção do clube. Como o Rio Doce era uma cidade sem bandeira, nós propusemos fazer a bandeira de Rio Doce e colocar uns dizeres na bandeira de Rio Doce que retratava a realidade de Rio Doce, que era o trabalho, a produção agrícola e a cultura do seu povo, entendeu? Dos seus filhos. Para a alegria de todos os riodocenses, diversos bens e áreas do município foram legalmente tombados, como a estação ferroviária. Tais ações buscam preservar nossa memória através da manutenção do nosso patrimônio. Bem, Rio Doce possui 4 bens tombados, sendo o primeiro deles o prédio da antiga estação ferroviária, que foi tombada em 2006. Em seguida foi tombado o Encontro dos Rios, que é o Encontro dos Rios Carmo e Ipiranga, que dá o nome à cidade, o Par de Anjos Tocheiros e a Fazenda Floresta. E nós temos ainda como bens registrados, que é uma forma de tombamento de bens e materiais, que é o Congado de Nossa Senhora do Rosário de Santana do Deserto e a Corporação Musical Santo Antônio. Todos esses bens, já para serem tombados, eles já têm que ter uma importância para a comunidade. É o principal item para um tombamento de um bem. O interesse da comunidade, a importância dele para a história do município, para a história de um local, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Esse grupo, através do seu interesse, entra em contato com o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural
e faz a apresentação do porquê desse tombamento, qual a importância que tem para eles, e o Conselho providencia o registro ou o tombamento no caso de cada bem. A cada dia que passa, nossas belezas naturais encantam os olhos e a imaginação de quem vem nos visitar. Dizem que quem bebe da água do nosso rio quer aqui para sempre ficar. A gente vê uma fauna hoje em dia bem diversificada. Muitos animais que existiam, que eram muito comuns aqui, hoje não tem mais. Mas na minha visão, hoje tem muito mais espécies que não existiam e que hoje existem. Então hoje, na minha opinião, a fauna de Rio Doce ela é muito mais exuberante do que há 40 anos atrás. Inclusive, hoje nós temos em Rio Doce um projeto de uma parceria de um produtor rural com o IBAMA, onde a gente recebe aves do IBAMA, aves para reincorporação à natureza, né? Que foram pegas de tráfico de aves sob cuidados, né? Para ser tratadas, então, aves machucadas, que são soltas aqui na fazenda do Paiol, em Rio Doce, por intermédio da riodocense, né? Rodrigo Nascimento, que é residente em Patinga, mas tem a propriedade da família aqui, e ele conseguiu essa parceria com o IBAMA e com o CETAS, né, que é Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é vinculado ao IBAMA. Então, geralmente, 2 vezes por ano a gente recebe aves e animais em geral aqui no município. A gente já observa que não existe mais queimadas há muitos anos aqui em Rio Doce. Hoje, no local onde que há tempos atrás eram pastagens e outras lavouras, hoje a gente vê mato, árvores, né? Inclusive nós estamos aqui na área piloto do projeto Ventania, que é uma área de 100 mil metros quadrados, no topo de morro do bairro Graminha, onde a gente está com mais de 15 mil árvores plantadas, local que até 5 anos atrás era só grama. E com isso a gente implantou junto frutas, né? Que a gente tem um sistema aqui de agrofloresta, frutas para os animais silvestres. Então hoje a gente vê muito mais aves e animais silvestres aqui neste local do que há 5 anos atrás, que não tinha nada. Então a gente está num lugar privilegiado, com a natureza sendo protegida. Com relação ao encontro dos rios, né? Que fica mais ou menos a 8, 9 quilômetros da sede de Rio Doce, é o encontro do Rio do Carmo, que vem de Mariana, com o Rio Piranga, que vem de Ponte Nova, né? Então, o Rio do Carmo é rio de água mais turva, encontra com o Rio Piranga, que é um rio de águas mais claras, e forma, a partir dali, o Rio Doce, que vai desaguar lá no Espírito Santo, né? Então, não é à toa que Rio Doce chama Rio Doce, é porque aqui o rio passa a chamar Rio Doce. Cultura. Esse poderia ser o sobrenome da nossa cidade. Entre os dias 1º e 13 de julho acontece a Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, uma das festas mais importantes para nós. Uma festa de Santo Antônio muito animada, com muita gente, vinha o pessoal todo das roças, né, para participar. Aí tinha aí os 13 dias, né, era a procissão de Santo Antônio, e a gente acompanhando aquilo tudo. E foi surgindo as rainhas da fogueira, né? Que eu lembro de uma menina que hoje até não está entre nós. Ela foi rainha da fogueira e ela enfeitaram charrete. Era uma charrete naquela época. Aí a rainha andou, né, as ruas com a coroa da rainha, teve a fogueira. Sempre teve a fogueira, desde que eu lembro, que eu entendo por gente, que a fogueira de Santo Antônio, tradicional, tinha a coroação da rainha, depois tinha a morte do galo, tinha a corrida de saco, depois começou, né, depois já foi tendo a grande chance também, mas aí já mais, né, lá no final.
Mas no começo foi uma festa, era uma festa muito bonita, que tinha muita participação do pessoal das roças que vinha para cá e tudo. Então, sempre na praça de Zefinho Caldeira, onde que eu fui nascida e criada. Aí a festa era ali, as barraquinhas, participei das procissões, das barraquinhas, né, de Santo Antônio, das fogueiras, sempre participei. Aí o pessoal trazia com as lenhas, né, fazia com as fogueiras grandes. Na hora que acabava de coroar a rainha punha fogo na fogueira lá, né? Então aquilo, pra gente, aquilo era muito... Pau de sebo, né? Tinha o pau de sebo também, né? Que punha o dinheiro lá em cima, aí os meninos subiam para alcançar, né? E eles não conseguiam, porque aquilo escorregava, né? Era muito difícil. Mas tinha o boi laranja também. Tinha, né, o boi laranja que rodava aí. Teve um dia que eu estava sentada na porta da minha casa, lá ali na Rua do Brejo. Aí ele veio pro meu lado assim, eu fui correr, quase que eu caí. Dona Lucília também, uma amiga minha, também já ia caindo. Então aquilo pra gente, aquilo era uma alegria, né? Muito bom. É assim, são 13 dias, né? Aí do primeiro dia de junho até o dia 13, as celebrações são às 7 horas da noite, né? Quer dizer, depende de cada padre. E assim também do que vai ser feito, né? A festividade começa assim, né? São as missas, em primeiro lugar, né? No final tem a coroação dos meninos Santo Antônio, a oferta do lírio, né? E aí as procissões vão para os setores, né? Cada dia um setor, né? Visita os setores, né? No outro dia o Santo Antônio volta para a igreja, para sair da igreja, para ir para o novo setor que vai ser celebrado, né? Lá a barraquinha, né? Vai ser onde vai ter a barraquinha. E todos os dias são esses o segmento da trezena de Santo Antônio. Porque, antes era dia 12, dia dos namorados, que tinha o dia do casal, né? Que aí eles aproveitavam até assim, talvez tinha um casal que estavam noivos, preparando para casar, aí eles eram convidados pelo padre para ser os padrinhos do Márcio. Né? Aí no dia 12. Aproveitava que era o dia dos namorados, aí fazia tipo assim uma missa mais voltada para os casais, né? E aí vinha depois da missa, no final da missa, vinha até o adro e levantava o mastro, né? Para coroar o dia dos namorados e mais o dia dos namorados mesmo, né? Que é véspera de Santo Antônio, né? E aí coroava e depois nesse dia às vezes não tinha barraca. Né, por conta a festividade é até mais tarde, mas agora hoje em dia, como está assim, às vezes está fazendo mais no primeiro dia, aí no dia 12 aí tem barraca, né? Aí dos 12 dias tem barraca. Eu gosto muito quando estava tendo direto as missas, né? Aí cada dia era um setor ou então uma comunidade rural. Aí cada um trazia a tradição, o que era plantado na sua comunidade, né? Lá na comunidade rural. Então eu achava bonito os ofertórios, cada um fazia o máximo que pudesse para fazer um ofertório diferente, bonito, mas assim, compensável para eles, que sentissem a vontade de saber que estavam podendo participar. Aí vinha a comunidade rural toda, cada dia um, né? Fazendo a sua parte, né? Na festa de Santo Antônio. Quando começou novamente a ter os Santo Antoninhos, aí a gente ficou muito feliz, né, Lourdinha? Porque de uma hora para outra não tinha quase Santo Antônio nenhum. E de repente apareceu vários. Não é a quantidade de antes, mas igual, por exemplo, a última que teve, eu acho que já deu pra gente emocionar, porque a gente achava que não iria ter nenhum. Então, de nada para meia dúzia eu chegar até 10, eu acho que é bastante coisa, né? O importante eu acho assim, é a motivação não só das crianças, mas também dos pais das crianças, né? Para ajudar a eles não deixar morrer. Isso que é bonito, Santo Antônio, né? O que me marcou na festa de Santo Antônio foi que Leandro estava com 3 meses. Aí eu mandei fazer a roupinha para ele e foi Padre Roberto Natália que fez a celebração aqui na porta da igreja. Aí eu tenho essa foto
com as crianças todas assim, né, na escada assim, aqui da igreja, e ele com o cabelinho todo enroladinho e chorando, com o biquíni na boca, chorando. Isso aí me marcou muito, eu tenho essa lembrança, né? E tem a foto dele lá em casa, de lembrança, isso aí me marcou. Não pode acabar essa tradição, gente, de jeito nenhum. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missas comemorativas e celebrações religiosas. No mês de outubro, ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário e em julho, a Festa de Santana. Ia pra cá, ficava na igreja, aí tinha as meninas coroavam, até adultos também que quisessem, pessoas idosas, para coroar a Senhora Santana. Quando eu comecei a acompanhar, era tempo de Padre Sebastião. Aí era assim, a Senhora Santana chegava aqui em Rio Doce de véspera, né? Ela chegava geralmente na sexta-feira, aí tinha a missa às 7 horas da noite, né? Aí quando era aí, deixava até mais tarde ela na igreja para ela ser... para o povo rezar. Quando era no sábado, aí vinha de procissão, na hora que ela chegava aqui, ela vinha de procissão até na igreja. Aí começava a missa, acabava a missa, o povo ficava até às 10 horas rezando. Aí depois, quando era 7 horas da noite do sábado, tinha outra missa. E quando era de manhã, né, o padre chegava, só dava a bênção e saía a caminhada de Santana, né? A emoção é a fé de cada um. Nessa festividade, podemos assistir a uma manifestação cultural muito importante para a nossa cidade, o Congado de Nossa Senhora do Rosário. Olha, o Congado começou pra gente em de 2000 e 2006, que há muitos anos já existia, mas aí o pessoal foi morrendo, os mais velhos foi desistindo, aí deu uma parada. Aí em 2006 meu pai resolveu novamente levantar a guarda do Congado. E junto com a Dodora, ele conseguiu levantar a guarda do Congado, e onde a gente está até hoje tentando manter essa guarda, né? Para que não morra o Congado, essa cultura, né? Que é uma cultura muito bonita e muito importante para a nossa cidade e para mim também e para todos nós da Guarda do Congado. Significa muito na minha vida e é muito importante na minha vida, na minha família, porque o Congado, quando meu pai faleceu, ele pediu que assumisse o lugar dele. E a primeira vez que eu assumi o lugar dele, aconteceu uma coisa comigo que é difícil de explicar. Só mesmo quem sabe, quem gosta da cultura e quem tem o espírito congadeiro, né, e tem o sangue para saber isso. Então, a partir desse momento, eu vi que eu teria que continuar com a guarda e teria que servir a Nossa Senhora do Rosário até o fim da minha vida, que seria muito importante e que ela acompanharia eu e minha família e a todos os congadeiros até o fim da nossa vida, nos dando proteção. E o Congado, a data mais importante do Congado é dia 12 de outubro, que a gente festeja, né, a festa Nossa Senhora do Rosário, dia 12 de outubro. A gente também faz festa de eventos, que quando a gente é convidado, a gente vai também, mas a maioria das apresentações da gente são mais festa religiosa mesmo. Tanto ela é importante para a gente, como para a nossa cidade também, que o lugar que a gente vai, a gente leva o nome da nossa cidade, a cultura da nossa cidade. E é importante também para esses jovens que estão vindo hoje em dia, que não conhecem o Congado, não sabem como é a cultura, muitas vezes desvia de um lado para outro, né? Então a gente tenta trazer para essa cultura, mostrar o quanto é bom, né? O quanto é bonito, o quanto é a felicidade entre os grupos. Então isso é muito importante para a comunidade, estar apresentando isso e estar levando o nome da cidade também em todos os lugares que a gente estiver indo. Não podemos deixar de falar sobre a Festa de São João, idealizada pela família Matias com o apoio de todos os riodoscenses. A festa é, sem dúvidas, parte muito importante da nossa tradição. É um prazer enorme para a gente falar, por causa das recordações que se trazem, porque vem de longo tempo, vem dos nossos antepassados, nossos bisavós, avós, meu pai. Aí a gente não faz a festa sozinha, a festa é feita pela comunidade, todo mundo nos ajuda. A gente faz a coleta dos
donativos, né, para a gente confeccionar as guloseimas, os comestíveis e depois a gente retorna para a comunidade, tudo já pronto, com imenso prazer. E a festa de São João é uma coisa muito importante para nós todos. Tem a quadrilha, que é muito, né? Todo mundo gosta da quadrilha. Tem o boi laranja, que eu participo a Roberto. Roberto sai com o boi laranja, eu vou guiando o boi laranja. Tem o pau de sebo. Tem o pau de sebo, que as crianças gostam, não só as crianças, como os adultos, né? Os rapazes sobem, aquele pau de sebo lá, é muito divertido. Aí é muito grande a vontade, sabe? A gente admira muito que todo mundo quer participar, quer ajudar e a gente fica muito feliz. Relembra os nossos pais, né? Tanto assim, eles tinham tanta satisfação estar participando daquilo ali junto com a comunidade. E daí eu dei até um presente para o meu pai que eu resolvi casar no dia de São João, sabe? Aí esse ano, né? Eu vou fazer 37 anos de casar no dia de São João. Aí foi na noite de São João, como ele tinha assim, a gente tinha gastos, essas coisas assim. Aí eu resolvi que casaria no dia de São João. Aí ele ficou muito satisfeito, sabe? A família toda, nós unimos. E é isso aí que move a festa, essa alegria que a gente tem, essa vontade, né, de acontecer. Boas lembranças, foi tudo muito bem vivido até, né? E nós esperamos continuar até quando Deus quiser, com a nossa união, com a união da comunidade, com a união de vocês, com a força de todo mundo. Falando em festas, não poderíamos deixar de lado o Carnaval, feriado muito aguardado por todos. Felizmente, não faltam opções para adultos e crianças curtirem a folia. Tudo feito com a maior segurança para toda a família se divertir. O Carnaval de Rio Doce, ele é tipicamente um carnaval popular. Eu vou começar falando ali do carnaval, né, pelo menos na época que marcou a minha infância, que é a época do carnaval de Lona Preta. Ele era realizado, né, todos os anos, onde era o Centro Comunitário Multiplus, e ali, né, não tinha ali o Centro Comunitário, nem tinha sequer o campo de futebol. O campo de futebol era assim, uma estrutura bem precária, e logo acima ali, né, na parte de cima, era montada essa tenda, e ali se descortinava os mais variados personagens que abrilhantavam o nosso carnaval em Rio Doce. E uma dessas pessoas que eu quero aqui, não digo fazer memória, né, mas eu digo vou lembrar, porque essa pessoa ainda é viva, é o Zé Maria. Quem não se lembra do Zé Maria ali com aquela capa ali de Dom Pedro II ou outras fantasias, né, que ele destacava. Mas eu me lembro, né, do Zé Maria mais ostentando aquela capa de Dom Pedro II, ele se ajoelhava no chão diante das mulheres, né, que dançavam com ele ali. E Antônio é uma figura assim que a gente não pode esquecer quando a gente vai falar da questão do carnaval, porque ele tem um grupo que toca nos carnavais, né? Outra característica do carnaval de Rio Doce é esses bonecos, né, que a pessoa faz essa bonecona de madeira que eles chamam de Maria Pereira. É também uma expressão típica de Rio Doce. Faz um boneco, né, de uma estrutura grande e entra debaixo desse boneco e entra com uma animação desses 4 dias de carnaval. Uma lembrança assim, que fica na mente da gente. E muitas outras pessoas também merecem ser lembradas nesta época, né, de festiva, que é o mês de fevereiro, que é o mês do carnaval. Passada essa fase do carnaval de Lona Preta, a gente lembra também dos músicos, né? Eram pessoas que ali tocavam a bateria, como um tambor, como um pandeiro, que abrilhantava ali esses 4 dias de festa. Antes do Centro Comunitário Multiplus, nós tivemos ali o Clube do Campo, que ali o carnaval ali já passou a ser de rua, mas também passou a ser um carnaval de salão. Quando Lona Preta, ele era mais tipicamente de rua, mas bem tarde que o pessoal ia lá para onde era a tenda. Aí, depois que construiu o Clube do Campo, ficou metade rua, metade Clube do Campo.
Aí depois, né, o Clube do Campo ele foi demolido, né, devido às condições que ele estava numa condição bem ruim. Muitos anos depois se construiu esse centro comunitário. O carnaval passou a ser ali durante muito tempo, né? E o ano 2000, 2010, assim, a gente tem percebido o quê? Que o carnaval ele tem voltado a ter essa característica de carnaval de rua. Só que agora com uma característica a mais, porque agora nós temos aí escolas de samba. Blocos carnavalescos e foliões animados é o que não falta por aqui. É um evento em que toda a cidade se mobiliza para mostrar o que temos de melhor. Carregamos várias vertentes relacionadas à cultura, sendo uma delas a música. Hoje, a música está presente na vida de todos os riodoscenses. Temos aqui uma variedade de compositores, seresteiros, corais e bandas de música. Houve uma época em que Rio Doce tinha 2 bandas e muita rivalidade entre elas. Que uma tinha pessoas mais jovens, a outra um pouquinho mais velhas e ficavam ali brincando, mexendo uma com a outra. E uma dessas bandas era dirigida por Josefino Caldeira, pai de Odilon Caldeira, que foi quem fez o hino de Rio Doce. Com o falecimento dele, essa banda ela foi deixando de existir, ela foi sendo desativada. Em 1940, ficou somente a banda ligada à igreja, que foi quando surgiu a Corporação Musical Santo Antônio, que teve seu estatuto fundado em 1968. Ela ainda permaneceu durante um bom tempo, se apresentando em eventos religiosos, como procissões e inaugurações de algum bem, algum prédio público, e, por falta de verba, foi desativada, sendo novamente, em 2005, reativada, onde ela ganhou reconhecimento, haviam várias viagens, tocou em vários locais, inclusive no Palácio das Artes. Passado um período do seu auge, começou também tendo seus altos e baixos. Porém, a vontade de fazer com que essa banda permaneça nunca se perdeu, e isso que vem acontecendo até hoje. Em 2017 foi feito o seu registro, que, como eu disse, é uma forma de tombamento de um bem que para muitas pessoas tem grande importância. E é baseado nessa importância que tem para a cidade que com certeza a banda vai permanecer. A música é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Eu acho que sem música a gente teria um mundo muito mais complicado do que a gente tem, e como em todos os lugares do mundo, em Rio Doce a música também respira de uma maneira maravilhosa. Mais ou menos no início da década de 60, nós tivemos a primeira versão da banda Santo Antônio, e foi meio que um pontapé inicial também com a composição do hino de Rio Doce por Odilon Caldeira, um grande músico riodocense, que inclusive tocou na orquestra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas eu acho que fundamental foi a segunda versão da banda, que começou aí pelos idos de 2007, e a partir daí revelaram-se muitos talentos em Rio Doce. Muitas pessoas começaram a tocar outros instrumentos que não o violão, que não o piano, né, que geralmente são os instrumentos mais vamos dizer assim, triviais, né, de um músico. Então, começou com pessoas tocando flauta, saxofone. Então, foi de fundamental importância para a música em Rio Doce. E hoje nós temos aí muitos talentos, muitas pessoas que tocam já profissionalmente, que usam a música profissionalmente. Nós temos muitos eventos em Rio Doce relacionados à música. Eu mesmo sou uma pessoa que sou sempre convidada a participar desses eventos, e isso é uma coisa muito bacana, porque o nosso trabalho vai ficando conhecido, né? Não só pelos riodocenses, mas como a gente tem hoje a facilidade das mídias, das redes sociais, a gente fica conhecido num âmbito maior também. E vale ressaltar também que uma coisa que a gente não tinha na época da escola e que a gente tem hoje também é a musicalização nas escolas,
onde as crianças já estão aprendendo os primeiros passos com a música, ritmo, harmonia, melodia, né? A musicalização na escola. Então, acho que foi super importante, é super importante e colocou Rio Doce num patamar, sem dúvida, muito importante com relação à música. Sobre a herança histórica deixada para nós, ainda há muito o que contar. Temos muito orgulho da nossa história, da nossa cultura e dos patrimônios culturais e artísticos. Nossa cidade cresce a cada dia, mantendo a organização e qualidade de vida da sua população. Estamos apenas no início. Ainda há muito o que correr pelo Rio Doce da nossa história. Existe um lugarzinho que é bom demais, onde encontro a minha paz. Você tem que conhecer um pedacinho de Minas Gerais. Não esqueço jamais, terra que me viu nascer. As margens de um rio, um lugar especial, ganharia o nome no batismo imperial. O Carme e o Piranga se misturam até